Borketov, Ravens, tudo bem? Racolo Beceder, como vocês vão? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da Paraxá. Vamos ver o que aconteceu com Jacó quando ele chegou nas terras do seu sogro Labão. E o que nós podemos aprender. Estava pensando um pouco aqui, só um minutinho. Estava tentando arrumar a câmera aqui para tirar um pouco do brilho. Às vezes fica piscando, né? Eu tô devendo algo para vocês, eu tô devendo uns vídeos, tá? Mas tá meio corrido, tá? Então nós vamos se focar no principal aqui, que é o estudo da Torá. Tá bom, meus amigos? Vamos começar aqui, tá? Quero dizer para vocês que eu tô preparando um outro vídeo sobre a conclusão e epílogo, né? Sobre por que eu saí do judaísmo e abracei o cristianismo. Então eu tenho que dar uma conclusão sobre os 3 vídeos e dar um epílogo, o que vai acontecer para frente, tá? A intenção, pessoal, desse conteúdo nada mais é do que educacional e educativo, tá? A ideia por trás de tudo isso, desde que eu comecei, era desmistificar o que se sabe sobre o povo judeu, o que se aprendeu sobre o povo judeu, tá? Esse é o conceito. Eu quero passar o que eu aprendi na minha vida, desde que eu aprendi no cristianismo, o que eu acabei entendendo, desmistificação, né? Sei que não é fácil, é difícil, não é nada fácil, isso vai depender muito do esforço da pessoa, tá? Vai depender muito do que ela é por dentro, tá bom? Vamos continuar aqui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher ba'anu mikol ha'amim v'natanu toratu Baruch atah Adonai não tem Torá. Bendito seas tu, eterno nosso Deus, no universo que nos escolheste do teu povo, nos deste a Torá. Bendito seas tu, eterno nosso Deus, no universo que nos deste a Torá. E Jacob aproximou-se de Raquel e disse: Trabalharei para o Senhor 7 anos por sua filha mais nova. Raquel disse Labão: Melhor dá-la para você do que para outro homem. Você pode permanecer comigo. Jacob trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe parecia aos seus olhos como alguns dias, pois ele a amava. Jacob disse a Labão: Dê-me minha esposa, pois o tempo completou-se para que eu consuma o casamento. Labão reuniu as pessoas do local e fez uma festa. À noite ele tomou sua filha Leia e a trouxe para ele. Ele consumou o casamento. Labão deu sua serva Zilpa, sua filha Leia, para ser sua serviçal. Pela manhã, eis que era Leia, ele disse a Labão: Como você pode fazer isso comigo? Afinal, eu trabalhei contigo por Raquel. Por que você me enganou? Disse Labão: Em nossa terra nós não fazemos tal coisa. Dá a filha mais nova antes da primogênita. Espera essa semana terminar, então lhe daremos também essa pelo trabalho que você fará para mim por outros 7 anos. Jacó assim fez e completou a semana de celebração, então deu-lhe sua filha Raquel como mulher. Labão deu para sua filha Raquel sua serva Bilá como serviçal, e consumou o casamento com Raquel também. Ele amou Raquel mais que Leia. Ele trabalhou por outros 7 anos. Deus viu que Leia era odiada, e ele abriu seu útero. Raquel era estéril. Leia ficou grávida e deu à luz um filho. Ela o chamou de Reuben, porque disse que Deus tinha visto sua aflição. Pois agora meu marido me amará. Ela ficou grávida de novo e teve um filho e disse: Deus ouviu que eu fui odiada, ele também me deu este. Ele o chamou de Shimon. Ela ficou grávida de novo e teve outro filho e disse: Agora meu marido me acompanhará porque lhe dei 3 filhos. Por isso chamou de Levi. Ela ficou grávida de novo e teve um filho. Ela disse: Dessa vez eu agradecerei a Deus
por isso no seu nome Yehudá, Judá. E então parou de ter filhos. Raquel viu que não estava engravidando de Jacob. Raquel ficou com inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filho, senão serei como morta. Jacó ficou irritado com Raquel e disse: Tomarei o lugar de Deus que reteve de você o fruto do útero? Disse: Eis que minha serva Bilá venha para ela, e que ela dê a luz no meu colo. Através dela eu também terei um filho. Ela deu-lhe o seu serviçal Bilá como mulher, e Jacó veio para ela. Bilá ficou grávida e deu à luz um filho para Jacó. Raquel disse: Deus julgou-me e também ouviu a minha prece e deu-me um filho. Por isso ela o chamou de Dan. A serviçal de Raquel, Bilá, ficou grávida de novo e teve um segundo filho para Jacob. Raquel disse: Eu me vinculei a Deus para me igualar com minha irmã, e eu também consegui. Por isso ela o chamou de Naphtali. Leia viu que não mais estava tendo filhos. Ela tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó como mulher. A serviçal de Leia, Zilpa, gerou um filho para Jacó. Leia disse: O sucesso inesperado chegou. Ela o chamou de Gade. A serviçal de Leia, Zilpa, gerou um segundo filho para Jacó. Disse Leia: É minha felicidade, porque as mulheres me chamarão de afortunada. E chamou de Asher. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam também torreinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a lei da verdade e protege a vida do nosso meio. Vida eterna no nosso meio. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a tua Torá. Haverim. O que podemos aprender daqui hoje? Vamos continuar aqui. Eu tô aqui, mas eu tô pensando, eu tô querendo mudar o formato, tá? Mas eu não queria fazer isso agora, antes de nós terminarmos toda os 5 livros de Moisés, né? Porque eu tô querendo mudar o formato, Raverim, porque eu queria fazer a leitura já explicando, pra gente não ficar um vídeo muito comprido. Porque se tem-se a ideia de quem vai acompanhar, ele vai ler a passagem. Mas eu vou ser bem sincero com vocês em relação a isso. Tá? Dificilmente a pessoa ela vai ler a Bíblia. É muito difícil. Né? Eu tiro pelo meu tempo na época. Sei lá, se eu fosse fazer um cálculo aqui de porcentagem de 100%, acho que nem 10 chegavam a ler a Bíblia, sabe? Eu entendo. Eu acho que esse aqui não é o vídeo para mim falar isso, tá? Mas vamos lá. Então nós vemos aqui que depois de Jacó ter chegado à terra do seu sogro Labã, ele viu Raquel tudo. Ele trabalha aqui por Raquel para o seu sogro por 7 anos, tá? E esse seria o salário dele durante esses 7 anos trabalhando pro sogro dele. Vamos ler. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe parecia aos seus olhos como alguns dias, pois ele a amava. Nós vemos aqui que ele trabalhou durante 7 anos por Labão, para o seu sogro, por Raquel, porque ele a amava. E você lembra do que a mãe dele falou para ele antes dele ir?
Rebeca disse para Jacó que quando ele fosse para a terra dos parentes dela, no caso do seu irmão, seriam por poucos dias, né? A gente vem comentando muito aqui em relação às paraxá, que as três matriarcas do povo judeu, elas eram tidas como profetisas, e ela era mais alto nível do que os próprios maridos. No caso aqui seria o Abraham, o Isaac, e agora o próprio Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó. No caso, Sara, Rebeca e Leia, vocês vão entender por que Leia e não Raquel, elas tinham um nível de profecia muito alto, tá? Nós já aprendemos aqui, talvez eu tenha comentado, não me lembro muito, mas eu acho que eu cheguei a dizer que pela Bíblia, tá? Pela Torá, pelo judaísmo, a mulher, ela é 10 vezes mais alta do que o homem em nível de profecia, de proximidade de Deus. Haverim, existem 613 mandamentos na Torá, na Bíblia. 613, tá? Desses 613 mandamentos, se eu disser que 10% para a mulher, eu acho que é muito, tá? A mulher não tem, a mulher não tem obrigações como o homem tem. Você tem ideia, a mulher não tem obrigação de ler a Torá, tá? Eu disse isso num dos meus vídeos lá atrás. Eu não vou misturar o assunto agora, que eu me toquei. Eu falei, eu vou falar com vocês, mas eu ia tocar um outro livro aqui que não faz parte do que nós estamos lendo aqui. Então vamos pular, tá? Mas é o que eu falo. Eu tô conversando com vocês, eu tô aqui fazendo esse vídeo, só que a minha cabeça ela tá sempre assim, ó, tá? E eu não tenho o costume de anotar. Então, quando eu vou falar muitas vezes, é livre espontâneo. Então, isso aqui é como se fosse um podcast, eu não estou aqui com anotações, tá? Quando eu tiver com isso, eu aviso, como eu falo, eu separei aqui, mas não é o caso. Então, aqui, eu havia dito que essas matriarcas, elas tinham um nível muito alto. Então, a mãe dele já sabia de tudo isso, tá? E não foi diferente. Acabamos de ler aqui que para Jacó os 7 anos pareciam os seus olhos como fosse dia, pois ele amava Raquel, né? E ou seja, a profecia da sua mãe, Rebeca, acabou acontecendo aqui. Jacó disse a Labão: dê-me minha esposa, pois o tempo completou-se, para que eu consuma o casamento. O comentário aqui, eles dizem que essa fala de Jacó, consumar o casamento, ela não poderia ser, sabe, dita por um tzadik, por um justo como Jacó, como nós já vimos. Não, quer dizer, sabe, me dá uma missão me consumar o casamento. Então, o Kirashi, ele comenta aqui, é que Jacó também, ele tinha o seu nível de profecia, talvez não tão alto como as matriarcas, mas ele sabia que dele viria. Presta bem atenção, meus amigos. Ele já sabia que dele viria a descendência. Deus lhe apareceu ali no monte Moriá, onde foi feito o sacrifício ali de Isaac, onde o próprio Isaac orou. Nós vimos na Paraxá no começo aqui. E Deus acaba retificando para ele novamente a promessa da descendência em cima dele. Então ele sabia, por promessa de Deus, que ele também seria pai de muitas nações. Tá? Então aqui o jeito que ele falou, segundo o Rashi comenta aqui, ele fala que era por causa disso, ele já estava aqui com 84 anos. Só fazerem a conta, tá, meus amigos? Fazem a conta direitinho, quantos anos Esaú casou, tá? Ele tinha a idade do pai dele, quanto tempo se passou, tá? Vocês vão achar aqui direitinho. Para muitas das vezes isso é irrelevante, tá? A pessoa quer saber só aqui da história, mas é como eu digo, o judaísmo ele trabalha minuciosamente,
A Torá, ela tem os seus porquês, né? Então ele já estava com 84 anos aqui, conforme Rashi fala, e ele sabia que ele tinha que estabelecer as 12 tribos, então ele precisava se apressar, tá? Então é esse o intuito do que ele fala aqui. Pois o tempo completou-se para que eu consuma o meu casamento. Tá? Parece uma expressão meio vulgar, mas no caso não é. Lavan reuniu as pessoas do local e fez uma festa. Vamos lá. Então, conforme, né, o costume da época, se fazia uma festa, um banquete, tá? E o que eu quero pegar aqui, meus amigos, é que justamente o que aconteceu? Vamos parar para pensar agora. Como que pode, durante 7 anos, Raquel, Leia, eu vou descartar Labão, porque nós já sabemos que Labão é um trapaceiro, né? Sendo linguagem, é um pilantra. Mas eram duas irmãs, Raquel e Leia. E na conversa que Labão teve, ele prometeu a Raquel, que era mais nova, em casamento para Jacó. E como durante esses 7 anos, você acha que elas não conversaram? Você acha que elas não ficaram falando, ó, eu vou me casar com Jacó, ó, o filho de Isaac, sabe, o neto de Abraão. Você acha que elas não sabiam de toda a história já de Abraão, a história do cego que foi lá, que buscou, no caso, a sua mãe para casar com Isaac, toda a história? É isso que eu chamo vocês, pessoal. É a esse tipo de indagação, essas perguntas. Não simplesmente ler isso aqui como se fosse um livro, como se fosse um Harry Potter da vida. Eu convoco novamente a vocês para prestarem atenção. Isso aqui é a história de um povo. Um povo que está conosco até os dias de hoje. Tá? Por isso que tem todo esse cuidado com a Torá. Tá? Então, após essa introdução, eu vou continuar aqui com vocês. Lavando suas servas, iu para sua filha Leia para ser sua serviçal. Pela manhã, eis que era Leia. Ele disse a Labão, como você pôde fazer isso comigo? Afinal, eu trabalhei contigo por Raquel. Por que você me enganou? É aqui que entra a questão que eu queria com vocês. O que aconteceu durante esses 7 anos e o que aconteceu aqui? Por que Raquel não falou nada? Por que Leia não falou nada? O Midrash, ele conta que Jacó ele já sabia do caráter de Labão. Ele já sabia. E quando ele conversou com Rebeca, eles, vamos dizer, planejaram sinais entre eles para que Jacó não fosse enganado, porque como ele sabia de Labão. Esses sinais seriam falas, tá? Algo que só eles dois sabiam. Sabe quando você combina com alguém que só vocês sabem aquelas palavras? Então ele havia combinado com Raquel. Então quando ele se encontrou com Leia, que ele não sabia que era Leia, pois tinha assim um véu, tá? Ele não sabia, era noite. Por que os sinais que ele havia combinado com Raquel não funcionou? Na verdade funcionaram, né? Vamos entender. Raquel era uma pessoa justa. Era uma tzadek, assim como Leia também, tá? E o Midrash ele conta que Raquel ficou com, como que eu posso dizer?
pesar no seu coração pela vergonha que passaria sua irmã Leia no dia do casamento. Você imagina a situação, ele chegando lá, não, você não vai acabar com tudo que ela faz, essa vergonha que ela passaria. Então, o que acabou que ela fez? Acabou passando para sua irmã os sinais que ela havia combinado com Jacó. Tá, está no Midrash. Então, tudo que Jacó perguntava para Leia, Leia sabia a resposta. Então, ele não desconfiou. Tá? Só na manhã seguinte, as luzes, né? A luz do sol, a claridade, isso aqui é tão profundo, né? Você pode parar e analisar que a luz ela serve para refletir a verdade. Na escuridão, os objetos estão lá. As pessoas estão lá. Porém, você tem que apalpá-los, você tem que encostá-los para poder saber. Mas com a luz, a claridão, ela acaba revelando a real figura do objeto. Tá? Pessoal, isso é muito profundo. Isso é uma coisa que nós podemos remeter lá a Gênesis 1. Quando Deus criou Vai-Ri-Or, né? E a luz, criou a luz e a luz foi criada. Não vamos entrar aqui nesse assunto, como é que eu falo? O assunto é Parashá, não é Hassidut, não é Kabbalah, tá? Vamos continuar aqui. Então foi isso que aconteceu. Nesse inteirinho aqui, nesse meio desses 7 anos, toda essa situação, e quando chegou o casamento, tá? Quando Jacó descobriu, disse Lavã, é nossa terra e nós não fazemos tal coisa, dá a filha mais nova antes da primogênita. Espera esta semana terminar, então lhe daremos também essa pelo trabalho que você fará para mim por outros 7 anos. Eu vou aqui pegar com vocês, meu amigo, mais um ponto interessante do hebraico. Tá? A palavra que a gente costuma usar no hebraico para falar semana é Shavua, né? Muitas das vezes eu venho aqui falar Shavua Tov, boa semana. Então, como é que está escrito aqui no hebraico? Male Shavua. Malechevua. Por que não está Shavua? Aí a questão aqui, Raverins, é o seguinte. Rashi ele comenta. A palavra está na forma gramatical utilizada quando a mesma está conectada possivelmente à seguinte, uma vez que foi vocalizada com pontuação, tá? Aqui já entra a questão de você saber um pouquinho do hebraico, mas eu vou explicar para vocês. Existem pontuações no hebraico para distinguir, né, os sons da palavra ou muitas das vezes o significado daquela palavra. E o que acontece aqui? O hebraico ele é preciso. Quando está escrito aqui Maleshevua, esse Shevua, o que Rashi está querendo dizer é que é justamente a semana de uma festividade, que no caso aqui seria o casamento. Tá? Significando de a semana do noivado, referendo aos 7 dias da festa. Eu só queria entrar nesse ponto para você em relação mais novamente em questão ao hebraico. Eu poderia estar escrito Shavua, não, mas está escrito Shevua, porque era a semana, os 7 dias que são do casamento, é comemorado o casamento judaico. Tá bom? Vamos continuar aqui. Então, o que ele queria? Ele queria que ele trabalhasse mais 7 dias, né? Trabalhasse mais 7 anos, por Raquel, porém, esperasse passar aquela semana e ele tomaria já Raquel. Ele não teria que esperar novamente mais 7 anos, entendeu? Vamos continuar. Então, Yaakov fez e completou a semana da celebração. Então, deu-lhe sua filha Raquel como mulher. E Labão aqui deu para Raquel, né, a serva dela, Bilá, como serviçal. E consumou o casamento com Raquel. Também ele amou mais do que Leia.
Ele trabalhou por outros 7 anos. Deus viu aqui, pessoal. Deus viu que Léa era odiada. Ele abriu seu útero. Deus viu. Eu quero chamar a atenção aqui para algo. Eu estava até preparando um assunto sobre isso daqui. Deus, ele sempre vai olhar para as necessidades. Deus vai sempre fazer julgamento segundo a reta justiça. Ele viu que desde quando ele conheceu Raquel, Jacó, ele amava ela. E ele trabalhou aqueles 7 anos, que para ele foram parecidos com um dia, por Raquel. Natural que quando ele consumisse o casamento com Raquel, ele ia amar mais Léa, porque ele não tinha interesse em Léa. Só que Deus estava de olho nisso. Ou seja, Deus está de olho em tudo. Tá? E ele viu que ela era odiada. Na verdade, ela era desprezada. E Deus abriu o útero dela. E ela engravidou. Tá? E nós vamos ver aqui que ela teve 4 filhos. Pessoal, eu não vou ler novamente os versículos, porque, como eu disse, essa porção é longa. As demais são maiores ainda, tá? Então vai acabar por ficar bem extenso os vídeos. Então vamos dar uma pequena modificada aqui. Nós lemos o texto, entendemos todo o contexto, e agora nós vamos pegar a passagem do contexto para poder explanar um pouquinho, né? Então nós vemos aqui que ela teve 4 filhos nesse inteirinho, que são Reuven, né? Rubens no português, que são Shimon, Simeão, acho que é Simeão em português, né? Nem eu lembro mais, Shimon. Ela teve Levi, né? E por último ela teve Yehudá. Então ela gerou 4 filhos. Tá? Eu sei que todos têm um significado, todos eles têm um significado por nome, como eu digo. Na Torá, os nomes são dados conforme ocasiões. Tá bom? Então ela teve aqui esses 4 filhos. Por quê? Porque Deus olhou e viu que ela estava sendo desprezada. Tá? Então, o que aconteceu? Raquel viu que não estava engravidando. Criou-se uma inveja nela, né? Criou-se uma inveja nela. E o que ela fez? Ela chegou em Jacó e falou: para dar-me filho, senão eu serei como uma morta. E Jacó ficou irritado. Porque ele amava ela não tinha filhos, começou a se criar um clima chato ali. E ele acaba falando com ela com um tom irritado. Diz: tomarei o lugar de Deus, que reteve de você o fruto do útero? Ou seja, não é culpa minha. Ou seja, ela chegou para ele: dar-me filho, só que ele já tinha 4. Então o problema realmente não estava com ele, estava com ela. Tá? Conseguimos entender aqui o processo desde do desprezo de Léa, a inveja de Raquel, a ela acusar Jacó de ele não ter filho, sendo que ele já tinha tido 4, que o problema estava em quem? Raquel. Tá? Vamos continuar aqui, nós vamos entender todo esse contexto. Ela ali naquele impulso, acabou falando: então toma minha serva, Bila, e venha para ela e dê-me a luz. Dê a luz por ela. Vai ser como se fosse através eu estivesse no meu colo. Ela ficou sabendo da história do avô de Jacó, de Abraão, em relação a Sara. Quem lembra, né? Nós lembramos a questão de Sara aqui. Que Sara fez a mesma coisa, deu a serva porque ela não estava tendo filha. Só que a diferença aqui, qual que é? Qual que é a diferença?
Abraão não tinha nenhum filho. Aqui ele já tinha 4. Jacó já tinha 4 filhos, só de Léia. Abraão não. Você entendeu o contexto, a diferença? Tá? O primeiro filho de Abraão foi com a serva de Sara Hagar, que no caso foi Ismael, que não era filho dele com Sara. Aqui, Jacó já tinha 4 filhos com Léa, que foi a primeira esposa dele. Então, tem toda essa situação, a diferença do contexto aqui. Tá? Vamos lá. Essa serva vai dar 2 filhos para Abraão, que são, vamos lá, o primeiro é o Dan e o segundo é Naftali. Naftali. Aí a Raquel, ela diz, né? Eu me vinculei a Deus para me igualar com minha irmã. E eu também consegui. Aí ela deu o nome de Naftali, tá? Para a criança. É muito difícil, né, para a gente entender como isso funciona hoje, embora o mundo não seja muito diferente, né? Existem famílias, existem aí pessoas com 2, 3 famílias, né? E muitas vezes a esposa ela não acaba nem sabendo dessa situação. Infelizmente é uma realidade que a gente vive até os dias de hoje. O que aconteceu? Léa, ela acaba vendo isso e faz a mesma coisa. Ela dá a sua serva, né, Zilpa, para ele. E ele acaba com Zilpa gerando mais. Vamos lá. Chamou esse filho de Gade, o outro filho de Zilpa, da serva de Léa. E ela vai e tem mais outro segundo filho e chama de Asher. Asher, né? Mais uma vez eu peço perdão aqui, pessoal, se eu não lembrar dos nomes em português. Como disse, faz muito tempo que eu não leio a Bíblia em português, tá? Então fica difícil. Tá? Asher, chamou-se o nome de Asher. E aqui termina esse ponto da Paraxá, tá? Como eu disse, pessoal, a de amanhã ela é bem curtinha, só é mais essa folha aqui. Agora de quinta, não, as demais elas são mais compridas, por isso que eu estou dando esse salto em alguns pontos. Não estou lendo mais o contexto, lendo o texto, como a gente já lê no começo, tá? E então ela acaba tendo mais 2 filhos aqui, que seria o Dan e o Asher, tá? Desculpa, seria Gad e Asher. Dan foi da serva de Rachel. Eu não vou me estender muito aqui, meus amigos, mas eu creio que vocês entenderam a história. Só que eu quero chamar o ponto aqui justamente para a questão de Deus olhar para Léa, para o seu outro, né? Até então fechado. Ela pegou e deu-lhe 4 filhos, depois mais 2 filhos por a sua serviçal. A inveja de Rachel, sua irmã, né? Acabou lhe consumindo, então acabou tomando, como diz assim, né? Colocando os pés pelas mãos. Teve mais 2 filhos pela sua também concubina, que seria Dan e Naftali, tá? E aqui nós já temos mais da metade das tribos de Israel. No caso são 12, né? Então, o que acontece? Entendam bem. Eu tenho certeza que quem está vendo, prestando atenção, pega uma Bíblia e começa a acompanhar, vê se o texto está quase semelhante. Infelizmente não vai estar tão semelhante como está no original, mas o contexto, como eu falo, é sempre o mesmo, tá? Às vezes vão mudar por causa de alguma coisa, você acaba estragando um contexto porque você jogou uma palavra ali que não era para ela, né? A gente já falou sobre isso aí, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso aí depois nos outros vídeos.
Mas o que eu quero chamar a atenção é que entendam bem o julgamento de Deus. Deus, ele é o supremo juiz. Ele julga segundo a reta justiça. Tá? Deus não é homem para que minta, muito menos filho do homem. Porventura faria, diria e não faria? Entendam comigo aqui, meus amigos. Deus não julga segundo o homem. O que Deus fala em Jeremias? Logo no capítulo 1, não me engano, é o versículo 5. Que antes, entendam bem, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, eu já lhe conhecia. Antes do ser gerado no ventre, a alma da pessoa ela já existia. Nós vamos entender isso profundamente quando o povo estiver aos pés do Monte Sinai. Você nunca parou para perceber isso, porque não tinha essa noção, ou ninguém iria falar sobre isso, porque isso está dentro do contexto original. Mas o fato é que antes de você nascer, você já existia, a sua alma já existia. E Deus, na sua unicidade, vamos prestar bem atenção nesse contexto. Eu quero que você entenda porque nós estamos falando aqui do julgamento de Deus em cima de Raquel e de Leia. E vamos colocar Jacó também no meio. Deixa eu tentar, meus amigos, me expressar legal, bem aqui com vocês. Então, Deus já sabia como seria Irmiarro, como seria Jeremias, como ele agiria. Ele não havia nem nascido, não seria nem gerado no ventre, e Deus falava, eu já te conhecia. Então eu convoco vocês aqui a entender, amigo, que ninguém conhece a si mesmo mais do que a Deus. Você pode se conhecer, achar que se conhece. No judaísmo, não se fala eu sou, eu faço isso, eu sou assim, assado, tal, tudo. Por quê? Porque isso nós aprendemos conosco mesmo, que quando criança você é um jeito, adolescente ou se adulto é outro, e quando você estiver na idade você começa muitas das vezes a agir de maneira diferente, porque a vida ela vai lhe ensinar, ela vai te mostrar as coisas, tá? Então quando Deus fala para Jeremias isso, é porque ele já sabia de todo o contexto, desde quando ele era simplesmente uma alma, a ele entrar nessa casca, a ter todo o processo dele ali. E não é diferente com Raquel, com Léa e Jacó. Ele já sabia todas as coisas. Então quando Deus ele julga, quando Deus ele vai julgar, não é no nível de conhecimento humano. É muito, muito acima do nosso conhecimento. Então eu convoco mais uma vez e falo, não transforme Deus em no que ele não é. Como se você pudesse fazer isso, né? Deus não é homem. Deus não precisa se encarnar num homem para poder julgar. Se tem essa ideia errônea de que Deus ele teve que se transformar em homem, eu vou ter que ficar entrando nesses assuntos, eu já me expus, então vocês sabem muito bem que muitas vezes quando eu for ler aqui, eu vou pegar esse tipo de ponto. Deus não precisa se encarnar, entrar num homem, para poder julgar o homem. Vocês estão lendo comigo aqui que ele está julgando causas muito mais elevadas do que a pessoa saiba. Nós mencionei para vocês aqui Jeremias, que Deus já estava julgando, já sabia quem era Jeremias muito antes dele estar dentro do ventre da mãe dele. Então você acha que Deus ele precisa se encarnar, sofrer para poder falar agora eu sou mediador, eu sou advogado?
É o que eu estou tentando deixar claro aqui. Toda essa narrativa construída em cima de Deus falho, um Deus que não sabe de nada, um Deus que não conseguiu prever nada. A Torá, a Bíblia, ela é contrária. Isso é a interpretação do homem, é a interpretação do homem que criou uma religião e ele não compreendia Deus, como não compreende hoje. É como os sábios falam, eu jamais serviria um Deus que eu pudesse compreender. Se você consegue compreender uma pessoa, você consegue se justapor ante as posições dela, tá? Então tem todo esse contexto. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para a gente terminar esse vídeo. Eu vou achar esse vídeo e eu vou colocar ele aqui. Você sabia que qualquer um pode ser o Messias? Qualquer um pode se dizer que é o Messias? Como? Olha só o pensamento humano e o pensamento divino. Olha a diferença. Certa vez, eu vou procurar o vídeo e vou postar para vocês. Certa vez, um pastor, ele chamou um rabino para conversar e eles debateram muitos assuntos. E o pastor queria saber qual era o ponto de vista do judeu em relação a Jesus. E eles ficaram ali por uns 20, quase 30 minutos falando, e o pastor perguntava e o rabino respondia. E no final, esse rabino, ele falou, você quer que eu prove para você que eu sou o Messias? O pastor falou, como? Ele falou, sim, eu sou o Messias. Aí o pastor olhou para ele assim e falou, como que você faz isso? Ele falou, me peça qualquer milagre. Qualquer milagre. Eu vou fazer para você. Aí o pastor olhou assim, sério isso? Ele falou, sério, eu vou te provar que eu sou o Messias. Aí o pastor falou para ele, eles estavam próximo ao Cótel, o Muro das Lamentações, lá em Jerusalém. Aí o pastor falou, reconstrói o templo. O rabino muito sábio falou para ele assim, quando eu vier novamente, eu faço isso para você. Qualquer sábio, entendedor, vai entender o que eu quis dizer. Agora, fiquem com Deus, tenham todos um bom dia e até amanhã, se assim nosso Deus eterno, conhecedor de todas as coisas, desejar. Abraço, uma boa tarde, um bom dia para todos.